Começa agora, na lata. Esporte no rádio, sem meias palavras. Apresentação, Moreno Carvalho e Diego Figueira. Aqui, na Metropolitana. Boa noite, ouvintes da Rádio Metropolitana FM 93.3. Boa noite a quem nos acompanha pelo facebook.com/Rádio Metropolitana RS. Saudações a quem acompanha esta gravação no Facebook ou no YouTube. Eu sou o jornalista Diego Figueira, à minha frente está o jornalista Moreno Carvalho. Boa noite a todos. Boa noite, Diego. Somos o Na Lata, esporte no rádio sem meias palavras, um oferecimento de Canoas Day Home. O bem-estar do idoso em primeiro lugar. Então, Diego, hoje o nosso assunto, como a gente já anunciou nas redes sociais, são os campeonatos estaduais. Isso mesmo, não apenas o Campeonato Gaúcho, claro que vamos falar dele, até podemos abrir o programa falando dele. Até por uma questão geográfica, né? Exatamente, mas também vamos dar pitacos aqui sobre os campeonatos carioca, paulista, mineiro, baiano. Os campeonatos que tem clubes nas séries A e B do brasileiro, pelo menos, né? De preferência, né? Os campeonatos que você vê os gols no Fantástico lá no domingo de noite, você fica acordado até tarde para ver os cavalinhos e ver como é que estão os times que enfrentarão o seu time logo mais, né? Nos campeonatos brasileiros, Série A, B, C, Copa do Brasil, enfim. Verdade. Os cavalinhos têm sentido falta do Tadeu, Moreno? O que tu acha? Tem. É? Tem. Andam tristes? Não é a mesma coisa. Bom, agora com o estadual não tem cavalinho, né? Porque é só no Brasileirão. Mas no finalzinho ali já deu para notar que eles ficaram tristes, ficaram órfãos, os cavalinhos. Mas até acostumar, né? Tadeu tá bem lá no Big Brother Brasil. Inclusive, hoje é dia de prova do líder, se eu não me engano. Não, hoje é dia de eliminação. Não tô afiado com o BBB, Diego. Tu que é um cara mais especialista em reality show, que pode falar para nós quem é que vai sair no paredão. Eu não tenho nem ideia de quem foi indicado. Mas... Não, mas aqui, não, eu sei. Quem tá indicado ao paredão aqui, vou te dar um nome aqui. Guarani. Guarani tá no paredão já. O de Bagé ou de Campinas? O de Bagé. Diego, tu sabe que se a gente pegar a gravação do último programa... Último não, porque como dizia um antigo chefe meu, o último é quando fechou, né? Exatamente. Na lata, se Deus quiser, vai muito longe ainda. No mais recente, no programa passado, a gente comentou aqui como a terceira rodada era aquela fase, assim, perigosa para os treinadores, né? Sim, sempre tem degola. A gente até falou, Rogério Zimmermann corre risco, porque o Caxias jogaria contra o Aimoré. E aí o Caxias acabou vencendo o Aimoré em São Leopoldo. Sim. Caxias que não havia vencido ainda na competição, tinha apenas 1 ponto. O Aimoré vinha bem, mas esse início de campeonato está mostrando uns altos e baixos. Mas o Guarani não resistiu aos casos de Covid. E a terceira derrota seguida e o Badico deu tchau, né? É lamentável, né? O Badico não tem o que fazer. Pode botar o Jürgen Klopp ali, que não vai resolver. O cara perdeu mais da metade do time. Vai escalar como? Vai escalar quem? Foi jogar fora de casa. Assim, na noite anterior ele não sabia se teria jogo, né? Não primeiro sabia lugar. Se ter jogo. Numa outra cidade, que ele teria que viajar. Tomou uma traulitada do Brasil. E aí depois pegou o Grêmio. Aí já tava sem o Badico já. Já sem o Badico. E aí... E perdeu de novo, né? E eu nem sei se já anunciou. Sim, o Christian de Souza, ele até já comandou a equipe contra o Grêmio, no mesmo dia que ele chegou, ele já comandou a equipe. Tentou fazer um ferrolinho ali, básico, né? Até dentro das possibilidades do Guarani, fez um bom durante jogo. Um tempo. Perdeu por 2-0, o problema é que
logo a 2 minutos de jogo, o zagueirão e o goleiro se complicaram. E aí, quando tu já sai perdendo, o esquema vai por água abaixo, né? Podia ter sido bem pior. Talvez se o Guarani tivesse conseguido segurar ali, o Grêmio ainda tá com a perna pesada, como a gente pôde ver no jogo. Mas não rolou, né? Ainda mais com a quantidade de desfalques. E hoje, Diego, tô meio perdido, né? Hoje ou ontem? Não, acho que ontem de tarde. Tivemos a segunda troca de treinador, né? O Fabiano Dait teria pedido para sair do Novo Hamburgo. Agora que nós não temos, nem teríamos do Campeonato Gaúcho, porque valeria só para o Campeonato Brasileiro, a questão do acordo de cavalheiros, que a gente sabe que não houve em muitas situações, né? Mas ele não teria motivo para dizer que pediu para sair, né? Era simplesmente o clube dizer que não queria mais, e eu acho que não é o caso, porque o Novo Hamburgo até faz uma boa campanha, Diego. Não, tá ali, ele caiu uma posição, né? Tá se mantendo perto da zona de classificação, tá a 1 ponto. Ele empatou com o Juventude fora de casa. Tá invicto no campeonato, é bom que se diga. Ele tem uma vitória contra o Ipiranga, que é um dos melhores times do campeonato. Exatamente. Em casa. Vice-líder. Tem um empate contra o Juventude, time de Série A, fora de casa. Um empate contra o São Luís, que sempre é um jogo complicado. E não deu para entender, assim. Acredito que tenha sido... Ouvi agora, vindo para cá, no caminho, que tem problema sério lá interno no Novo Hamburgo. Aí é difícil também. E aí a gente já começa a temer, porque eu lembro que no primeiro Na Lata, que foi um dia antes da estreia do Campeonato Gaúcho, a gente citou o Novo Hamburgo como um clube que correria riscos, até por nas últimas 3 edições... Pelo histórico recente, né? Ele ter sofrido, principalmente depois que ele foi campeão em 2017, ele sofreu nas edições posteriores. Exatamente. Aí começou bem, nos surpreendeu, aí do nada o técnico cai, e um bom técnico, né? Porque o Fabiano, para quem não lembra, foi o técnico daquele jogo da vida do Avenida que colocou um terror no Corinthians, lá na Arena em São Paulo. A Avenida abriu 2-0 no primeiro tempo e acabou sofrendo a virada no segundo. Aliás, falar em Avenida, quando a gente fala em Avenida, a gente lembra de Santa Cruz do Sul. Vamos falar, eu acho uma coisa muito interessante aqui, eu não vou me lembrar agora, vai me falhar a memória, o nome do patrocinador, mas recentemente, essa semana, o Futebol Clube Santa Cruz, né, anunciou um novo patrocinador master, depois de tanto pedir, rodar a cidade toda atrás de patrocínio, ninguém aceitar patrocinar o Galo, Santa Cruz fechou um patrocínio com uma empresa do Paraná. Olha aí. Né? E isso é muito legal e que isso sirva de exemplo, né? Para todos os dirigentes, seja de qualquer série, seja Série A, B ou C do Campeonato Gaúcho, que isso tem que ser assim, tem que ser uma procura incessante. Não tem em casa, vai procurar fora o patrocínio. O Santa Cruz conseguiu estar num processo bacana de reerguimento. Recentemente conquistou os primeiros títulos da sua história. 2 títulos, o título da Terceirona e o título da Copa FGF. Exatamente. Contra o São José, uma equipe de Série A do Gauchão. Né? Exatamente, Série C do Campeonato Nacional. Série C do Brasileiro. E o Santa Cruz era sem série, então, né? Exatamente. Então, que sirva de exemplo, eu queria só faço questão de abrir esse parêntese aí para parabenizar todo o pessoal do Galo que esteve envolvido aí nessa busca. Uma pena ter que buscar, né? Sim, mas é isso. Mas faz parte do jogo, a gente sabe que jogo. Não é... Ninguém é obrigado também a patrocinar e tal, claro mas tem que ver que o esporte sempre tem uma contrapartida bacana. O retorno sempre é válido, de né? mídia, né? Sempre vai ter. Então fica essa lição aí que o Santa Cruz deu para muita gente, espero que sirva. Tá aí, e ainda falando no Gauchão, a gente falou só da parte de baixo, mas o Gauchão já tem rodada amanhã. E outra coisa, né? Parte de baixo, a gente não falou da surpresa que tem na parte de baixo, né? A maior decepção do campeonato até aqui, o Juventude, 1 ponto em 4 partidas. Perdeu de virada
para o União Frederiquense. Olha, e eu vou te dizer que a tabela do Juventude é tenebrosa daqui para frente. O Juventude pega o Ipiranga de Erechim na quinta-feira. E é um jogo que tem que ganhar. Tem que ganhar para ter um respiro, para poder sair dessa nhaca. Só que não vai ser fácil, porque o Ipiranga está bem. Atropelou o Internacional. Sim. E está na vice-liderança do campeonato. E depois vem jogar com o Grêmio. E o Grêmio está com uma sedezinha do Juventude. Então, e vai com os titulares, porque amanhã, contra o Aimoré, o Grêmio deve poupar. Porque parece que só nos jogos em casa os titulares atuarão. Então, olha, tá correndo risco. Olha, incrivelmente o Jair Ventura tá correndo risco já no Juventude. Quem diria? Mas o futebol é dinâmico. Porque o que se diz muito do Jair Ventura, ele é um técnico muito bom bombeiro. Sim. Ele resolve, se tu precisa ali em 10, 15 rodadas escapar do rebaixamento. Foi assim com o Sport Recife, na temporada passada, na retrasada, e com o Juventude na temporada passada. Tem fama de ser muito exigente com os atletas e tem muito cara que não... Sim. Não gosta de ser cobrado. Mas nos trabalhos dele a longo prazo, ele não foi bem. Ele não foi bem no Santos, ele não foi bem no Corinthians. Não foi bem no Sport, que aconteceu o que está acontecendo agora. Ele livrou o Sport de um rebaixamento, e aí começou muito mal o estadual do ano seguinte, foi demitido. A gente espera que o Juventude se reerga, até porque a gente não quer que ninguém perca o emprego aqui, né? Mas, realmente, a tabela e a campanha do Juventude são muito ruins. Tem um pontinho apenas em 12. Então, hoje estaria rebaixado a divisão de acesso junto com o Guarani de Venâncio. Quem está ali na portinha, União Frederiquense, 4 pontos, mas que deu uma respiradinha com essa vitória em cima da Juventude. E o União amanhã, Diego, abrindo a rodada, vai aí, Juí. Enfrenta o São Luís. Exatamente. O São Luís tem um pontinho apenas a mais. Então é um confronto direto, porque nesse gauchão de apenas 12 equipes, praticamente todo jogo é confronto direto. Sim. Se tu vencer o adversário da vez, provavelmente tu vai ultrapassá-lo. Isso aí é bem provável. E quando a gente diz aqui, por exemplo, falando no caso do Juventude, se vencer o Ipiranga na quinta-feira, dá um respiro. Ok, dá um respiro, mas assim, pode até nem sair da zona de rebaixamento. Pode não sair. Né? Dependendo dos resultados do União, do São José. Basta um empatezinho de São José e União Frederiquense. Que não são resultados assim fora do comum. Não União são. Arrancar um empate em São Luís não seria nada demais. E o confronto do São José com o Brasil em Pelotas também não é nada demais o São José voltar de lá com um empate. No mínimo um empate. Ainda mais depois da surra que o Brasil tomou do Caxias em Caxias do Sul. Tomou 4-0. Rogério Zimmermann não quis saber se... Na lei do ex, né? Foi a lei do ex, não quis saber se ele é Deus lá em Pelotas. Mas o que acontece aqui? O São José também é um time que começou bem o campeonato, surpreendendo a gente, até de certa forma. E aí, quando era para engrenar, parece que tá acontecendo isso com vários times do gauchão, né? Tá faltando... Na hora de dar engatar a quinta marcha, reduz para a terceira, né? Perdeu em casa pro Aimoré, um jogo que foi... Não foi injustiça a vitória do Aimoré, não foi injusta, né? O Aimoré, aliás, que é o time que deu o maior salto na classificação, 4 posições, tá ali na boca Tá ali coladinho no Internacional, né? Da classificação para a semifinal, né? Tá com o mesmo saldo de gols. Mesma campanha do Internacional, praticamente. Nos gols marcados, ele tá e o Aimoré, justamente, ele trocou o Brasil. Perdeu e caiu. O Aimoré subiu. Tá muito embolado ainda o campeonato. Temos ali equipes na zona de classificação com 7 pontos, caso do Caxias e do Inter, e temos equipes na boca do rebaixamento com 4, ou seja, ainda um jogo de diferença. A única coisa que dá para dizer assim certo desse campeonato é que tem muita oscilação mesmo. Por enquanto não tem ainda um... E o Grêmio atingiu 10 pontos, que é a pontuação que a gente fez as continhas aqui,
o bastante para não cair, né? Já não cai. Não deve cair o Grêmio Não no deve Gauchão. cair, o Ipiranga também não deve cair. E o resto... Os que estão com 7 ali também, já 4 jogos é difícil. Agora os outros... Os outros têm que se virar ali, né? Tem que se virar. Vamos ver a rodada, então, que começa amanhã? 19 horas, no 19 de outubro, tem São Luís e União Frederiquense. 20h30, no Cristo Rei, em São Leopoldo, o Aimoré recebe o Grêmio. No Beira-Rio, 21h30, o jogo da TV, Internacional e Novo Hamburgo. Esperando, tentando a recuperação, o Guarani recebe o time do Caxias, no Chegou a hora, d'Alva, às 21h30. Quanto tempo será que faz que o Caxias não visita o Estrela d'Alva, hein? Muito tempo, hein? E há quanto tempo o Guarani não ganha um jogo na Série A de Gauchão? Essa conta... Olha, desde 2008, hein? Essa conta aí... Aí na quinta-feira temos mais 2 confrontos. O primeiro deles é o Juventude contra o Ipiranga, às 19 horas no Alfredo Jaconi. No mesmo horário, no Bento Freitas, o Brasil recebe o São José. Esse confronto Brasil e São José, ele vai, vamos dizer assim, traçar o objetivo dessas duas equipes no campeonato. Eu diria que o empate deixa os dois preocupados lá embaixo. Mas também não é mau negócio. Não é mau negócio. É diria um pontinho, até para nenhum né? dos dois, assim, nessa luta. Mas o pessoal agora tá mais para baixo, para a parte de baixo da tabela. Agora, quem vencer aí, eu acho que dá uma arrancada do rebaixamento aqui, viu? Assim, o Brasil iria para 8 pontos, poderia até entrar na zona de classificação. Pode. E o São José iria a 7 e já daria uma distanciada aí, torcendo por um tropeço do Juventude, poderia abrir até 6 pontos. Principalmente pensando nos próximos confrontos que teria em casa, né? Essa vai ser a primeira de 2 partidas consecutivas do Brasil no seu estádio. No domingo ele pega o Novo Hamburgo. Então, quem tem essa chance... a turma lá deve estar pensando assim, já deve estar com esses 11 pontos com a calculadora na mão, né? Na cabeça, assim, com essa meta que é para ficar tranquilo e tentar fazer uma gracinha maior no campeonato aí. Nesse campeonato curtinho é muito importante, quando tu tem 2 jogos em casa, tu tentar fazer as 2 vitórias, né? Não é fácil, a gente sabe, mas as únicas equipes que venceram 2 partidas no Gauchão até agora são Grêmio, Ipiranga, Caxias e Internacional. O resto ainda não conseguiu vencer 2 de maneira consecutiva. Vamos pular para um outro estadual aí? Vamos chegar a Santa Catarina, é isso? Santa Catarina? Pode ser. Para ir pela ordem? Vamos para Santa Catarina. Destaque em Santa Catarina, Diego, eu queria abordar aqui primeiro para o atacante Juliano. Nosso conhecido, que esteve aqui na Lata, esteve aqui, contou muitas histórias pra gente, e foi aqui, primeira mão, não foi em nenhum outro lugar, que ele disse onde jogaria em 2022. Exatamente. Era dezembro ainda do ano passado, a gente até achava que ele ia jogar o Gauchão pelo Caxias, mas ele informou que jogaria o Catarinense pelo Camboriú. E como é que ele tá lá no Augusto Baier? O Camboriú, Diego Figueira, é nada mais, nada menos que vice-líder do Campeonato Catarinense, com 10 pontos em 5 partidas. Lá em Santa teve uma rodada a mais do que aqui no Gauchão. E o homem tá bem, viu, Diego? Tá mandando prender e mandando soltar lá. Titular da equipe do Camboriú, já marcou gol. Tá? Na estreia, inclusive, ele marcou o gol, já te digo aqui, contra quem na primeira rodada, na vitória sobre o Próspera por 1-0. Então não é aquele que faz o gol na goleada de 5, né? Sim. Ele decidiu o jogo. E é impressionante esse G3, vamos dizer assim, do Campeonato Catarinense. Esse é um campeonato surpreendente, né? Que a gente sempre diz que o Catarinense é o mais disputado do Brasil. Olha... E não é sem razão. Porque ele não tem ninguém que sobressaia, assim, com hegemonias longas, né, Diego? Sim. Nem quando o Figueirense e o Avaí ficaram mais tempo na Série A do Brasileiro. Até porque os times da capital lá
não costumam ser os mais fortes, né? Não, porque o Criciúma teve uma hegemonia forte nos anos 90. Tigre, que campeão do Brasil, não está disputando o Campeonato Catarinense. Está na Série B. Série B do Catarinense. Para ver a dureza que é jogar futebol lá. Hein? São apenas 12 equipes, igual aqui no Rio Grande do Sul. Já foram 10, mas hoje são 12. Só que lá, Diego, se classificam 8 para a próxima fase, como era aqui no Rio Grande do Sul até 2018, 2019. Então, lá sim, né? O time que tá correndo risco de rebaixamento e risco de se classificar na última rodada, né? Só que tem 2 times tradicionais que, por incrível que pareça, em 12, tem 2 que estão fora do G8, 2 times tradicionais do futebol. É o Figueirense, né? Que tá na 9ª colocação. Isso. Logo atrás do Avaí, que é o 8º. O Avaí tá ali, segurando na última vaga. E o outro é o Coelho, o Joinville. Zona de rebaixamento pro Coelho. Olha, vai fazer companhia pro Tigre? Olha, zona de rebaixamento, junto com o Juventus de Jaraguá do Sul, os 2 com 2 pontos. Destaque pro Hercílio Luz, líder invicto com 13 pontos. Na 2ª colocação vem o Camboriú com 10. Depois tem o Concórdia, outra surpresa, com 10 pontos. E aí vem Chapecoense, Marcílio Dias, Brusque, que também é da Série B do Campeonato Brasileiro. Sim. Próspera, e o Avaí, que o Avaí é da Série A, gente. O Avaí na Série A demitiu seu treinador essa semana. Por favor, aquele que era do Santos, esqueci o nome dele agora. Também de Oliveira. Me pegou. De Oliveira. Bom, a gente já lembra o nome dele aqui. Mas o Avaí demitiu seu técnico dessa semana devido à campanha ruim no Campeonato Catarinense. Né? Claudinei Oliveira, técnico que foi do Santos e que subiu o Avaí para a Série A do Brasileiro. E aí muita gente diz, né, Diego, estadual não vale para nada, estadual é experiência. Olha, vale. Estadual é o momento de errar, fazer testes, porque se perder não dá nada. Olha, sabendo trabalhar o estadual vale muito, hein? Só tem que saber o que tu quer do estadual, né? Agora, mas aí o dirigente é que se contradiz, né? Porque se ele diz que tanto faz, tanto fez, ele deveria ignorar as derrotas, as experiências, né? Sim, manter-se. Mas convicção é uma coisa que... Uma das coisas que mais falta no futebol do Brasil é convicção. Uma surpresa, a gente acho que dá para dizer assim, surpresa não pelo lado esportivo, mas pelo momento conturbado pelo qual vem passando, uma surpresa nesse campeonato catarinense aí é a Chapecoense, né? Time que está quase falindo, praticamente, né? Muita dívida Chapecoense. Praticamente falindo, está aí se segurando num 4º lugar. A gente espera que o clube consiga superar as suas dificuldades, né? A Chape que caiu de maneira vexatória no Campeonato Brasileiro, e se não tomar cuidado, os rebaixamentos vêm a galope, a gente sabe como funciona. Não chegou a ser a pior campanha. Foi por pouco. Porque a pior é esse título aí ainda pertence ao América de Natal. América de Natal, exatamente. E vamos para o Paraná, né? Paraná tem o Operário de Ponta Grossa na liderança, 12 pontos. Curitiba em segundo com 10. Seguido de Cianorte, Cascavel e Londrina, todos com 10 pontos. Aí fechando o G8, Maringá, Atlético Paranaense, esse sim usa o estadual apenas para cumprir calendário, porque ele usa uma equipe sub-23, enquanto a equipe principal treina de olho nas competições nacionais. E o 8º colocado, São Joséense. Temos Azures e Paraná no limbo. Paraná, lembrando, está na Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Queda livre e ali flertando com a zona de rebaixamento. E é o que a gente falou da Chapecoense, né? Tem que cuidar para não seguir esse mesmo rumo do Paraná Clube, que caiu da Série A para D em 4, 5 anos, né? Então, só um destaquezinho rápido do Campeonato Paranaense é esse Operário, né, Diego? Que vem galgando divisões no futebol brasileiro já há algum tempo.
fez 2 Série Bs consistentes nos últimos anos, não correndo sérios riscos de rebaixamento. Sim. E pode ser aí uma surpresa aí no Brasileirão da Série B desse ano. Parece que tem uma boa estrutura. Daqui a pouco ele aparece lá em cima. E Paranaense, como a gente não pode falar muito do Atlético, porque não é a equipe que vai disputar as competições, a gente tem que destacar o Curitiba, porque é o time que está na Série A do Campeonato Brasileiro, né, Diego? Conseguiu se manter. Curitiba fez algumas contratações importantes, né? Como o atacante Aleph Manga, que fez um bom campeonato da Série B pelo Goiás. Surgiu no Campeonato Carioca. Jogando, né? Se inspirando muito no Bruno Henrique. Segundo ele próprio, é o ídolo dele. Então o Coxa tá aí, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Não dá para julgar muito ainda. Não dá para saber muito o que vai acontecer nesse Campeonato Paranaense, porque é o início e 8 equipes se classificam. Então não dá para a gente cravar muita coisa, tá muito no início. Sim. No Paulista. Paulista, assim, ó, o que... Paulista é diferente, né, Diego? Uma fórmula diferente. São 4 grupos com 4 equipes cada. Mas jogam todos contra todos. Menos os do teu próprio grupo. Tem essa proeza. É uma fórmula para quebrar a cabeça. Assim, tem essa proeza. De quem faz a tabela. Mas... Então, o que acontece muitas vezes? 4 equipes no mesmo grupo fazem mais pontos. Exato, que as dos outros. E aí só 2 classificam. Não tem conversa. Aí sim, nas quartas de final você pega a equipe do seu grupo. Sim, nesse campeonato tá acontecendo isso. A gente vê, por exemplo, o grupo B é o grupo que tem menos pontos. É o grupo que está o São Paulo. O São Paulo que, olha... 1 pontinho. 1 ponto em 3 jogos. Rogério Ceni tá com a batata assando. Jogou as 3 partidas, não ganhou nenhuma. Tomou uma virada do Red Bull Bragantino. Red Bull. Tá feia a situação lá. E o grupo C, que é justamente o grupo do Palmeiras, é o grupo que mais tem feito pontos, né? Palmeiras, Mirassol, Ituano e o Botafogo de Ribeirão Preto. Palmeiras tem 10 pontos. Invicto, 3 vitórias e 1 empate. Tá. O Mirassol, que é o adversário do Grêmio na Copa do Brasil, também tá invicto. É um bom time, hein? É um time... O Mirassol é uma equipe que prioriza o Campeonato Paulista já há bastante tempo. Ele prefere fazer um bom Paulistão do que uma boa Série C. Ele tem isso, ele recebe grandes investimentos daquela região ali, São Paulo, que é muito forte. E temos hoje, as quartas de final do Campeonato Paulista seriam Corinthians e Inter de Limeira, que são os líderes do grupo A. São Bernardo e Ferroviária, aí o São Paulo ficaria de fora no grupo B. Palmeiras e Mirassol no grupo C. E Bragantino e Santo André. Aí o Santos que ficaria de fora. Destaques totalmente negativos para o Santos e para o São Paulo. O Santos, apesar de ter vencido, né, o clássico, que causou a demissão, né, do Silvinho. Isso, o Santos venceu o Corinthians na semana passada. Mas mesmo assim o Santos está... Aliás, foi a única vitória do Santos até agora. Sim. Mas o Santos tá bastante capenga ainda, né? E o Coringão sem treinador, né? O pessoal tá achando lá, eu penso que talvez eles achem que o pessoal vai mandar currículo, né? Porque a lerdeza do Corinthians, isso aí é impressionante, né? Agora o Corinthians, como a maioria dos clubes brasileiros, botou na cabeça que é um português. Que o treinador tem que ser estrangeiro e não basta ser estrangeiro, tem que ser português. Uma escola... muito vitoriosa no futebol, né? Perdão na minha ignorância. Escola portuguesa. Eu peço perdão aos ouvintes, mas tem cada nome surgindo assim de treinador português que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Mas tem clubes brasileiros, Diego. Não, clubes não. Eu não vou colocar essa no colo dos clubes. Essa eu vou colocar no colo da imprensa, nossos colegas. Não vou nos incluir nessa porque a gente não faz esse perfil. Mas agora tem uma notícia no TNT Esportes aqui, Diego. Empresário sugere técnico Bruno Lage do Wolverhampton ao Corinthians. Agora tu me diz com que cabimento o Bruno Lage, que faz uma ótima campanha na Premier League, o principal campeonato do mundo, o Wolverhampton, que é uma equipe
uma dezena de portugueses. Sim, que tá cheia de patrícios lá, né? Ele tá bem ambientado. O que tem na cabeça quem pode, assim, ó, cogitar Bruno Lage vai sair de lá, da Inglaterra, ganhando em libras estrelinas. 7 vezes mais do que vale o nosso pobre real. A gente tem que se enxergar às vezes, né, pessoal? E aí o cara vai vir para cá para fazer o quê? Vai recuperar o Luan, por exemplo? Não, vai. Olha o tamanho da bronca, né? Vai obrigar o Jô a largar à noite e se engajar ali. Não. Mas aí são vários portugueses já, Diego. Então tu vê que não tem convicção alguma. Não. Basta falar o português de Portugal. E aí o coitado do Silvinho, né? Que vinha tirando leite de pedra. Olha, né? O Silvinho, sinceramente, fez um bom trabalho no Corinthians. Sim, colocou o clube na Libertadores. O Corinthians era um candidato sério ao rebaixamento. Colocou o clube na Libertadores, ok, não se comemora esse é um traço meio chato, assim, comemorar a classificação à Libertadores é uma coisa pequena. A direção fez um esforço de trazer medalhões ali no meio do Campeonato Brasileiro para reforçar o time, né, e que acabaram ajudando. O Juliano, principalmente. Com certeza, o Renato Augusto também, o William, que acabou se lesionando, mas é um bom jogador, para o nível do futebol brasileiro acima da média, muito acima da média. E agora ainda veio o Paulinho, mas é um time bem envelhecido também. Então, eu diria assim, sem reposição. Né? Não é qualquer treinador que vai lidar com essas onças, como diria um amigo meu. Esse vestiário é pesado, hein? Esse vestiário aí, é vestiário de Copa do Mundo. Sim, aí chega um sujeito aqui que... Vamos, em primeiro lugar, eu acho que a principal falha aí... Como tu falaste, dos colegas e tal, mas muito dos cartolas também. Cartola tem cada uma. Os caras não enxergam o próprio tamanho do Corinthians. Não. Como é o nome do rapaz ali, do técnico inglês? O Bruno Lage. Quem é Bruno Lage na fila do pão para assumir o Corinthians? Vamos combinar uma coisa? Vamos parar de brincadeira. O Corinthians é campeão do mundo. Mas o Corinthians é campeão da Libertadores. O Corinthians é multicampeão brasileiro. Aí vem o sujeito... Bruno Lage, olha... Não, bem, o pior né? é os outros que são especulados aqui, gente... Porque assim... Teve uma... Aí e tem as cavadinhas também, né? Claro. Os caras chegaram a falar em Abel Braga... Vem cá, rapaz. O Abel agora conseguiu um respiro, tá um pouquinho por cima da carne seca, porque o time dele ganhou um clássico. Mas Abel Braga... Não dá, né? Não vai sair do... Começando um trabalho. Ainda tem mais essa. Ele por respeito também, né? O cara recém começou o trabalho, aí vai... Que é uma coisa que ele não costuma fazer, diga-se de passagem, né? Não. O Abel é um sujeito correto. Ele e o Muricy são... A gente pode discutir os métodos dele, ou se ele está ultrapassado ou não. Mas isso aí ele não faz. E pra gente, antes do nosso merchan, vamos terminar esse tour pelos estaduais, falando do Mineiro. O Mineiro tem uma fórmula bem parecida com a nossa. Ela só muda, na verdade, em relação ao Gauchão, porque eles inventaram lá o tal do troféu Inconfidência, que é do 5º ao 8º, eles disputam ali uma semifinal paralela às semifinais do 1º ao 4º, para definir ali o troféu Inconfidência, mas hoje o G3 do Mineiro é o mais óbvio possível, né? Atlético Mineiro, Cruzeiro e América. Mas o Atlético, assim, passeando, né? Nadando de braçada, empatou o primeiro jogo, tava com a perninha pesada, mas depois só goleou, né? A tabela não diz o que é, mas a diferença do time do Atlético para os outros é... 10 pontos o Atlético, 9 pontos o Cruzeiro, 7 pontos o América, e a surpresa é o Atlético, 7 pontos. Atlético teve Louco Abreu na temporada passada. É verdade. E aí, seguido de Tombense, adversário do Grêmio na Série B, Caldense, Democrata de Governador Valadares, Patrocinense. Os rebaixados hoje seriam Pouso Alegre e URT.
Tá aí, para a gente não deixar passar em branco o Campeonato Mineiro. Vamos dar só uma chegadinha no Campeonato do Ceará. Vamos lá. Porque no Campeonato Cearense nós temos 2 times da Série A do Brasileiro, né? Verdade. Um campeonato que os times de lá, o futebol de lá vem crescendo muito, e isso é muito bom, né? É um sopro é uma novidade. São times que no passado já foram muito mais fortes, times tradicionais, né? Principalmente os 2 maiores aí, o Fortaleza e Ceará. O Ceará e o Fortaleza, né? Que eles não disputam essa fase, né? Por causa da Copa do Nordeste, né? Então vamos só reiterar aqui que os classificados para a semifinal, onde entram Ceará e Fortaleza, direto, são Caucaia e Ferroviário. É um campeonato que está muito mais adiantado, inclusive, em relação aos outros, né? Porque eles começaram ainda... Dia 8 de janeiro. Bem no início, né? O pessoal mal começou a guardar a árvore de Natal ali e os caras já estavam jogando bola. Na Copa do Nordeste, Diego, que é o que importa realmente para os clubes de lá, o Fortaleza lidera o Grupo A e o Ceará é vice-líder do Grupo B. Aí na Copa do Nordeste temos muitos clubes de Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. E é o que realmente os clubes de lá dão maior importância, tanto os pernambucanos, baianos, cearenses. Vamos fazer Vamos dar nossa paradinha para Canoas Day Home. Vamos lá. A Canoas Day Home, empresa consolidada na área da gerontologia e que formou mais de 200 cuidadores de idosos nos últimos anos, tem mais uma novidade a caminho. É a Longeva, revista produzida pela equipe da Canoas Day Home e que traz reportagens e artigos que interessam não apenas ao público idoso, mas a todos que convivem com eles e desejam ter uma experiência melhor. Com diagramação inovadora e que facilita a leitura, Longeva chega para marcar mais uma etapa de sucesso da Canoas Day Home, que em breve inaugura sua multiclínica do idoso no Hub da Saúde Max Plaza. Venha fazer parte desse projeto. Entre em contato agora pelo WhatsApp 5186319141 e seja um anunciante. Canoas Day Home, bem-estar do idoso em primeiro lugar. E antes da gente falar do Mundial de Clubes, Diego, queria só lembrar que essa semana foi divulgada a tabela do Campeonato Brasileiro, da Série A. É verdade. Tá com a primeira rodada aí? Que o Atlético Mineiro recebe o Internacional. Nós não temos horário ainda. Não temos ainda. Sabemos apenas que começa no dia 10 de abril. Colorado com uma pedreira. Só o campeão fora de casa. Uma pedreira de cara aí, né? Fluminense e Santos. Clássico entre campeões brasileiros. O Flusão tá aí no Campeonato Carioca. E o Santos ali capengando no Campeonato Paulista. São Paulo e Atlético Paranaense. Pedreira para São Paulo, já na primeira rodada. Palmeiras. Se o Rogério Ceni chegar até o Campeonato Brasileiro, já tem uma estreia indigesta pela frente. Palmeiras e Ceará, Botafogo e Corinthians, o retorno do Botafogo à Série A. É sempre bom ter o glorioso. Com certeza. No lugar dele, né? Tá faltando o Vascão aí também. Juventude e Bragantino. Fortaleza e Cuiabá. 2 emergentes do futebol brasileiro. Atlético Goianiense e Flamengo. Avaí e América Mineiro. E Coritiba e Goiás. Um duelo de equipes que vem da segunda divisão. Olha, Diego, olhando esses 20 clubes, tem muita gente faltando nessa Série A aqui. Nossa. Mas eu diria que o rebaixamento vai ser até mais emocionante do que lá em cima, viu? Porque, olha... Não, e esse sobe e desce, esse entra e sai de times aí, isso aí já está institucionalizado, né? Sempre vai ter time grande caindo, porque antiguidade não é posto, não, né? Não. Tem que jogar bola. Eu queria chamar a atenção para um jogo aí, depois tu vai entender por que eu estou dizendo isso. Jogo que tu anunciaste, Avaí e América Mineiro, foi isso? Ou América e Avaí?
Já te confirmo. Avaí e América Mineiro. Avaí e América Mineiro na ressacada. Esse é o típico jogo para quê? Para testar árbitro. E falando em testar árbitro, a gente... Já falamos do Juliano, que teve aqui, né? Tem outro, o Rodrigo, né, que também teve aqui, que está sendo uma grata surpresa aí, né? Surpresa porque ele está chegando agora, né? É o primeiro gauchão dele, mas ele tem ido muito bem, né? E inclusive apitando o jogo do Grêmio. Apitou o jogo do Grêmio contra o Guarani. Nesse domingo. Então, o Rodrigo Brandi esteve aqui no programa e o máximo que ele tinha apitado de importância de jogo tinha sido a divisão de acesso. Apitava também Terceirona, apitou jogos aqui em Canoas, do União Harmonia, apitou jogos sub-20, sub-17, ele contou que começou num jogo sub-15, depois sub-17 e foi... E aí a gente até fez a pergunta para ele, né? O que faltava, vamos dizer, para ele apitar uma Série A. E aí ele disse que era que nem jogador de futebol. Quem está em boa fase, tem gente lá olhando e pode dar oportunidade e a oportunidade surgir quando menos se espera. Faltava oportunidade, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? Teve a pré-temporada, né? A pré-temporada dos árbitros, né? Um período de testes dele. Certamente ele deve ter voado. Ah, né? Com certeza. Nessa pré-temporada. E tá aí, uma revelação, uma boa surpresa. Um árbitro que tem se mostrado seguro. Né? Não comprometeu em nenhum dos jogos em que ele participou. E a gente deseja sucesso, né, para o Rodrigo. Todo sucesso do mundo, uma figura muito bacana. Quem acompanhou na lata percebeu isso. Quem não acompanhou ainda, vai lá no YouTube, procura pode dar Rodrigo Brandi na lata, você vai achar lá a entrevista com ele. Humilde, né, inteligente. E merece. E a gente também merece, né? Porque vamos combinar, porque a gente tem aturado cada juizinho aí que... Olha, Rodrigo foi muito bem em Grêmio 2, Guarani 0. Também na estreia, União Frederiquense 1, Novo Hamburgo 1. E vamos ver aí, até não olhei a escala de amanhã, Diego, mas possivelmente ele estará aí na rodada que começa amanhã e termina na quinta-feira. São aí 6 jogos do Campeonato Gaúcho. Eu não sei para onde tu pretendias ir, mas eu vou anunciar que eu já abri uma tabela aqui. Pode ir, pode tocar a ficha. Vamos para o Campeonato Baiano. Opa! A gente olha aqui, né? Tem os times tradicionalíssimos, só que eles não estão ocupando as posições que eles costumariam ocupar, né? Quinto e sexto lugar, é isso? Claro que eu estou falando do Bahia e do Vitória, dupla Bavi, quinto e sexto. Né? 4 jogos, o Bahia ganhou uma partida, empatou 3, está sofrendo de empatite, né? Ainda não perdeu, mas vamos combinar que isso não é uma campanha que se preze, até porque se classificam só 4. E tudo bem que ele tem o mesmo número de pontos do Atlético de Alagoinhas, mas está devendo. E o Vitória está devendo mais ainda, né? Porque está em sexto lugar com 5 pontos. O Vitória que já vem sofrendo com rebaixamentos sucessivos, né? Nas séries do Vitória vai jogar a Série C. Nas séries do Campeonato Brasileiro, vai pegar aí a turma do Rio Grande do Sul aí, né? Se eles chegarem lá, né? Pela tabela. Brasil, São José e Ipiranga. O Vitória que estava com o Brasil, né? Na Série B. Caiu junto. Já se conhecem, né? Então, a gente tem aqui a zona de classificação do Campeonato Baiano ocupada por Jacuipense, Bahia de Feira de Santana, Barcelona de Ilhéus. Olha aí! E o Atlético de Alagoinhas. Mas o que me chama a atenção aqui é que é um clube com um nome de banda de axé, que é o Doce Mel. Olha aí, daqui a pouco vem chiclete com banana. Olha, não duvido nada, né? Olha! O Doce Mel aí em 7º lugar. Ganhou uma. Legal, né? Essas novidades. A gente tem, inclusive, no Campeonato Pernambucano, o retorno do Ibis, né? Que fez alguns jogos ali
Venceu a primeira já. O Ibis é sensacional. Quem acompanha nas redes sociais, quem não acompanha, deve acompanhar. É o melhor Twitter de clube. Quem acompanha sabe do que eu tô falando. Eles simplesmente tomaram uma goleada do Santa Cruz de 3-0 e aí a publicação aqui, os outros clubes teriam o quê? Teria a torcida xingando, todo mundo furioso. Sim. O Ibis simplesmente publicou que perder para os grandes é mais gostoso. Perder entre os grandes é mais gostoso. Mas tu sabe que é muita brincadeira nisso aí, porque o Ibis tem feito um bom trabalho nos últimos anos. Tanto que ele bateu na trave ali, ficou ali nas últimas rodadas de subir e acabou subindo agora. Já venceu um jogo, o Ibis tem mandado seus jogos nos aflitos, porque o seu estádio não tem condições de receber jogos da Série A do Pernambucano. E vamos combinar que não tem nome de estádio que combine mais com o Ibis do que estádio dos aflitos. Né? Perfeito, né? Tá em casa. E até eu acompanhei, olha só o que é o ser humano não ter muito o que fazer, né? Eu acompanhei esse jogo do Ibis com o Santa Cruz e o comentário foi esse, que o Ibis, aquele ali não era o campeonato do Ibis, que ele estava até com uma pontuação razoável de acordo com os adversários que ele enfrentou nas primeiras rodadas e que agora sim ele vai enfrentar o campeonato dele, que é as equipes que vão lutar pelo rebaixamento para não caírem, né? Então, sorte ao Ibis, que se mantém aí, porque é sempre bacana ver o Ibis e suas figuras tradicionais, né? Como Mauro Shampoo na torcida. Olha, é muito bacana. Quem não pôde acompanhar ainda, dá uma olhadinha. Vai dar umas risadas que isso eu garanto. Risada é garantida. E só a gente pulou aqui o Campeonato Carioca, né, Diego? Tô com a tabela aberta aqui. O líder é ninguém menos que o Botafogo. E olha, líder e invicto. Quem puder ver no Twitter a foto do John Textor ontem, ele... Para quem não sabe, é o investidor, né? Sim, é o mesmo do Crystal Palace, né? Que tá assistindo ao jogo do Botafogo. A torcida do Botafogo só dê uma paradinha, tirem ali uns 5 minutinhos do seu dia, da sua tarde, da sua noite e acompanhe os comentários. É o John Textor numa mesa parecida com essa, com um notebook assistindo o jogo, uma camisa do Botafogo em cima da mesa. Só leiam os comentários dos torcedores do Botafogo pro John, né? É uma torcida muito... E o Carioca realmente é um povo diferenciado. Mas o Fogão é o líder e quem é... conta para nós o surpreendente G4 do Campeonato Carioca, Diego. 4 clubes que nunca estiveram nessas posições. Olha aí. Botafogo em primeiro, Vasco da Gama em segundo, Fluminense em terceiro e Flamengo na quarta posição. É uma surpresa, assim, para... Homérica, essa surpresa, né? E só para... campeonato, vamos explicar, né? O Campeonato Carioca também tem 12 clubes, todos eles jogam entre si, né? Os 4 primeiros colocados jogam as semifinais e é isso, é turno único. E aí tem uma Taça Rio ali, igual ao troféu Inconfidência lá das Minas Gerais. Isso aí. Que é um troféu consolação ali do 5º ao 8º. Que, por enquanto, vai ser disputado por Portuguesa da Ilha do Governador, Boa Vista, Resende e Audax. Cai um, né? Por enquanto só. É o Nova Iguaçu. E só para o torcedor do Grêmio não ficar chateado com a gente deu a tabela da Série A, saiu também a tabela da Série B. E a primeira rodada tem Ponte Preta e Grêmio, Moisés Lucarelli, CSA e Criciúma, Sport e Sampaio Correia, Brusque e Guarani, Novo Horizontino e CRB, Londrina e Náutico, Vasco e Vila Nova, Bahia e Cruzeiro, confronto de campeões, Tombense e Operário, Chapecoense e Ituano. Tá aí, tabela de Série A e Série B saiu. E Diego, para fechar os últimos 3 minutinhos na lata, vamos falar sobre o Mundial de Clubes da FIFA, né? Vamos lá. Que teve hoje a vitória do Palmeiras. O que dá para falar desse porco? Olha, dá para falar que o porco tá querendo muito ser campeão mundial. É o que o torcedor palmeirense, o que todo palmeirense mais quer é
calar a boca do pessoal que canta aquela musiquinha. Encheu o saco aquela música, né? Até eu tô torcendo pro Palmeiras para não ter que ouvir mais. Palmeiras 2 ao Ali 0. Olha aí, assim, sem correr riscos, né? O Palmeiras dominou. Golzinho no final do primeiro tempo, início do segundo, matou. Dois gols, 2 jogadas, assim. Olha, Dudu, grande destaque do jogo, né? Destaque do jogo, tá jogando muita bola, deu um tapa pro Rafael Veiga que... Oi, Tite. Tudo bem? Tá na hora do Rafael Veiga não tô dizendo pelo Dudu. O Dudu já a idade já talvez não... Não sei, hein? Não sei. Daqui a pouco, né? Pensando em umas figuras que estão por aí. Mas o Rafael Veiga tá... Olha, bem que ele pode ir, hein? Mas o Dudu tá jogando muito, deixou o Rafael Veiga... filho, vai que é tua e faz. Te consagra. E depois pegou uma bola na ponta direita, aquela bola que a maioria dos jogadores brasileiros pensa em dar um break e cruzar para dentro da área para o zagueiro tirar, né? Porque é só para isso. Fechou o olho e sentou. Ele fechou o olho, ou ele fez 2 coisas. Eu acho que ele fez outra coisa. Eu acho que ele mirou na cara do goleiro e soltou a bomba. Afundou. E não teve, o goleiro não tinha o que fazer ali. Palmeiras finalista do Mundial de Clubes. Amanhã, 1h30, Chelsea e Al Hilal. Se tudo der certo pro Palmeiras, ele pega o Al Hilal. A torcida, né? Mais fácil, né? Mas se não, vai encarar o Chelsea. Deve ser o Chelsea, né? E o Chelsea chega naquela assim, perder ninguém quer. Mas o Palmeiras quer ganhar muito mais do que o Chelsea, eu tenho certeza. Só tem um cara no Chelsea que quer ganhar tanto quanto os palmeirenses, que é o Thiago Silva, porque ele sabe, né, o valor que tem ser campeão do mundo. Isso aí. E para encerrar o Na Lata, só lembrando que hoje inicia a Libertadores da América, com a famosa pré-Libertadores, com Montevideo City e Barcelona do Equador, jogando às 9h30, confronto de ida. E os nossos parabéns à seleção de Senegal, campeã da Copa das Nações Africanas. Quem não conferiu ainda as imagens, procura, porque é emocionante. É muito legal, é muito emocionante. É de arrepiar, eu tô arrepiado aqui, e de lembrar que o Sadio Mané pagou as passagens e os ingressos dos torcedores. Fez eu torcer por Senegal, viu? E não foi a primeira vez que ele fez isso. É um cara diferenciado, também assista um documentário dele que está disponível aí no YouTube. Uma boa noite, Diego. Nos encontramos aqui terça que vem, é isso? Isso aí, terça-feira estamos de volta. Lembrando que o Na Lata é para Canoas Day Home, o bem-estar do idoso em primeiro lugar. Boa noite a todos. Boa noite.